Feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Para começar aqui o culto dessa manhã, vamos abrir nosso hinário aí, vamos cantar o hino 413, Vigiar e Orar, em pé, para começar o culto de hoje. Aqueles que podem, vamos nos ajoelharmos para falar com Deus? Bondoso Deus, amado Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, nós estamos muito felizes porque marcamos esse encontro contigo aqui e estamos sentindo a presença do Teu Espírito conosco. Ó Deus, que nesta manhã que possamos ouvir uma mensagem que nos aproxime de Ti. Guarda-nos de todo mal também, que o inimigo não tenha poder sobre nenhum de Teus filhos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe aquelas pessoas enfermas, em especial o nosso querido irmão Joaquim. Está pedindo que a igreja interceda por ele e que ele venha a se restabelecer o quanto antes possível. Guarda, proteja de todo mal. E fica com cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu também quero estender a toda a igreja meu feliz sábado e que o Santo Espírito realmente esteja em nossos corações esta manhã. Eu já quero chamar o nosso pregador, Pastor Rogério. Rogério, eu agradeço muito por ter atendido esse convite de cada um, para que tu trouxesse a mensagem nessa manhã. O Rogério, eu conheço ele há tempo.
primeira semana de vida eu já conheci o Rogério. Né? Inclusive a gente estava vizinho, morava perto, nós trabalhávamos junto com os pais do Rogério. Inclusive eu quero apresentá-los também, a Sibila e o Alírio. Esses são os pais do Rogério. A esposa do Rogério está onde? A Raquel. A Raquel, a esposa, a filhinha. Mas o Rogério, então, como eu falei, eu conheço ele há tempo. E ele não lembra, né? Mas eu te carregava de carrinho de mão, assim, Rogério. Carregava. O teu pai era muito arriado, sabe? Nós ia trabalhar junto, na agricultura na época. E aí o Alírio me botava eu te carregar no carrinho, né? E lá no trabalho, lá nós deixávamos dentro de um cesto. Aí eu ficava preso lá, Rogério. É um pouquinho mais difícil agora. Sabe? Mas, Rogério, obrigado pela presença de cada um. Tem alguma visita mais aí que a gente não sabe? Nos visitando nessa manhã aqui? Se caso tiver, você seja bem-vindo, viu? Nós apreciamos aí a visita de cada um de vocês. Rogério, eu vou deixar que você se apresenta melhor aí, sabe? E vai contar uma experiência tua. Que Deus abençoe. Obrigado, Paulo, pelo carinho. Bom sábado à igreja. Eu também me sinto em casa aqui com vocês, porque assim como o Paulo me conhece há muito tempo, aqui eu também tenho muitos amigos que são muito queridos. Além do Paulo e a família, tem o Éder, né? A gente já se conhece há um tempo, a Simone, a gente se conheceu na escola também, o Fabiano, né? E os demais irmãos que eu conheci aqui também, tem outros queridos aqui, senti um carinho muito grande de todos vocês. O interesse de todos em saber quem é, se já é membro ou não. Eu senti um senso missionário muito forte da igreja. Louvado seja Deus por tudo isso que o Espírito Santo tem desenvolvido no meio de vocês. Louvado seja Deus, porque essa igreja tem os departamentos bem desenvolvidos. Eu conheci ali o Ministério das Crianças e a prof, fantástica ali, ao contar a historinha, ao envolver todos os departamentos. Que legal! Louvado seja Deus por tudo aquilo que Deus já fez nessa igreja. Existem coisas que são mais visíveis, como o som que foi dito, o prédio, tudo isso é belo, mas a maior beleza dessa igreja se encontra nesses bancos, cada um de vocês. E eu fico muito feliz de poder ter um tempinho a mais com vocês para a gente dividir a palavra de Deus e nos unirmos naquilo que é o mais importante, a nossa fé, o que a palavra de Deus diz, e nos alinharmos no mesmo pensamento que todos nós temos, que é a esperança de ver o nosso Mestre e viver eternamente com Ele. Bem, essa semana nosso irmão descansou em Cristo, mas nós sabemos que foi por pouco tempo e em breve veremos ele novamente. Por isso, a oração e o trabalho missionário, o ardor, o fervor no trabalho faz toda a diferença. Para a gente abreviar a volta de Jesus, rever irmãos queridos como esse que descansa e continuar alimentando a nossa fé firme com Cristo. Eu agora, atualmente estou morando aqui em Erval Seco e ali tem muitos irmãos que têm um carinho muito grande por vocês aqui. E com todos que eu conversei ontem, a gente estava até no pôr do sol ali, e todos eles disseram, olha, a quem você vê lá na igreja, mande um abraço, nós temos um carinho muito grande. Eu quero dividir a palavra com vocês hoje sobre um dos textos bíblicos mais conhecidos da história. Pegue tua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 6, e eu quero estudar com você sobre a ordem, a estrutura, as palavras e o significado desse texto tão conhecido. Quero tirar algumas lições contigo e quero pedir sinceramente que Deus me use e guie a mim e a você nessa caminhada para o céu. Você abriu a tua Bíblia, está com a Bíblia aberta na mão? Tenha sido no celular, seja no papel. Vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos orar, vamos falar com Deus? Pegue tua Bíblia na mão então e vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, temos em nossas mãos a Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome, porque o autor desse livro é um Deus vivo, é um Deus que em breve voltará para nos buscar.
Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de conseguir conversar contigo, mesmo que de olhos fechados. Mesmo que ainda não conheçamos a tua face, sabemos que muito em breve o veremos. E Deus, queremos fortalecer os nossos hábitos espirituais. Queremos entender qual é o teu plano e tua vontade para nós. E queremos sair daqui mais semelhantes a Jesus. E por isso nós convidamos e abrimos o nosso coração para isso, para que o Espírito Santo nos inunde, nos guie, nos influencie e nos leve para aquilo que é o teu plano e a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leia comigo o livro de Mateus e nós vamos estudar hoje a oração do Pai Nosso. O Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15. E essas palavras, elas estão dentro de um contexto. No momento em que Jesus pronuncia a oração do Pai Nosso, ele já tinha selecionado os 12 discípulos. Além dos 12 discípulos, tinham também já uma multidão grande que estava seguindo Cristo por onde ele ia. E o Sermão do Monte, por exemplo, a gente não sabe exatamente onde foi que aconteceu. A mãe de Constantino, sabe aquele do ano 315 que mudou do sábado para domingo? A mãe de Constantino era uma mulher cristã e ela foi comprando os lugares que provavelmente seria o local onde as coisas aconteceram. O Sermão do Monte aconteceu e logo na sequência, dentro de todo esse pacote, é organizado na nossa Bíblia, também a principal de todas as orações, a oração modelo, que ensina nós a orar. Logo antes do Pai Nosso, Cristo ele dá uma recapitulada ali nos mandamentos, falando sobre o adultério, falando sobre não mentir, falando sobre não matar, e logo após recapitular os mandamentos, ele vem com algumas práticas cristãs, explicando sobre a maneira como nós devemos jejuar, a maneira como nós devemos dialogar com o nosso Deus, e a maneira como nós devemos agir com o nosso próximo. Então, aqui nesse texto, nós aprendemos uma prática que todo cristão necessariamente faz todos os dias. Não tem como você ser um cristão sem ter um relacionamento com Cristo. Mas cada um ora de uma maneira. Nem todos sabemos orar. Eu lembro que quando eu tinha meus 10 para 11 anos que eu fui batizado, a primeira oração que eu fiz na igreja, a prof da escolinha, ela escreveu num papelzinho e ela disse assim, fala mais ou menos isso. E eu aprendi como que era. E aí ela escreveu no papelzinho e depois ela disse assim, mas se você esqueceu o que está no papelzinho aí na tua primeira oração, fala igual você está falando com um amigo. Bem, foi assim que eu aprendi a orar. Mas a oração não tem palavras-chaves. A oração tem um formato, sim, de compreensão da nossa parte sobre com quem nós estamos falando, que objetivo nós queremos alcançar com isso e a maneira como nós devemos orar. É bem verdade que na hora do problema, até o ateu ora. Ele ora do jeito que dá, né? Ele diz, meu Deus, me livra. Mas existe uma forma correta, uma maneira que Deus espera que nós oremos. Leia comigo o texto bíblico que está aberto aí nas tuas mãos. Mateus capítulo 6, do versículo 5 em diante, diz assim, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para não serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçai. E o versículo 9, então, diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bem, esse texto ele se detém a explicar fatores relevantes em relação à oração. Ele começa com duas orientações, ele traz para nós as razões corretas pela oração e traz também uma condição. Eu atuei por 9 anos como pastor da Igreja Adventista e nesses últimos 9 anos sempre chegam os irmãos até mim e falam o seguinte: pastor, o senhor pode orar por mim? Obviamente, claro, posso orar, eu coloco na minha lista ali os motivos, as razões pelas quais nós devemos orar. Mas eu sinto, eu percebo, e não sei se você já teve esse sentimento, de que nesse diálogo que as pessoas têm com o pastor, ao pedir uma oração, elas têm algo a mais nas entrelinhas. Elas parecem que a oração do pastor tem mais poder do que a minha oração. Parece que se ele falar, ele já tem assim um pezinho de meia com Jesus. E daí se ele orar, a oração dele vai ser mais ouvida do que a minha? De maneira nenhuma. Toda oração fervorosa pelo filho sincero que busca a Deus é ouvida pelo nosso Pai. Portanto, nós precisamos entender que existem condições sim, que fazem com que a nossa oração não seja ouvida. E não sei se você já teve aquela sensação de que a tua oração não passou do teto. Isso é possível e a própria oração do Pai Nosso coloca para nós um pouquinho disso. A primeira palavra da oração aqui, ela, ou melhor, do primeiro verso, do verso 5, ela já começa pressupondo que todos nós oraremos. E diz assim: e quando orares? A Bíblia e todo o Novo Testamento não se detém a dizer quanto tempo é um tempo adequado de oração, para dizer, essa mulher é uma mulher de oração, esse homem é um homem de oração, porque ele ora mais do que 1 hora por dia. Não há local nenhum na Bíblia que fale em respeito do tempo de oração, para dizer que você é ou não uma pessoa de oração. Mas a oração deve ser uma constante na vida do cristão. Portanto, a Bíblia começa dizendo quando você orar, e aí dá 2 orientações para que nós não sejamos. Uma orientação dos não cristãos e uma oração dos cristãos. Os cristãos eram os hipócritas da época, os fariseus. Os judeus tinham um costume, e era uma obrigação de todo judeu orar 3 vezes por dia. Só que imagine que eu convido um irmão agora: irmão, o senhor pode orar para a gente começar o culto? O natural seria o irmão, de onde está, ou se fosse convidado, vir à frente, fazer a oração. Os fariseus não. Aonde eles estivessem, eles levantavam, arrumavam a roupa, tinha uma entonação de voz especial, e tudo que ele fazia, ele projetava de uma maneira para que todo mundo dissesse: rapaz, como aquele homem ora, ele é um homem de oração, ele é diferente dos outros. Eles se utilizavam dos mecanismos da igreja, que é o orar em público, ou estar falando diante de outros, para tentar se promover, para tentar arrecadar algo. E Deus faz a primeira orientação: veja, que a oração não seja para isso. Não seja porque você fala constantemente comigo que você é o filho especial. Não. Existem alguns movimentos algumas igrejas que não oram se não for de joelhos. Não é isso que o texto bíblico propõe. Você pode orar em todo tempo, em qualquer lugar, de toda maneira. Mas existem mecanismos e ferramentas especiais para que a nossa oração ela seja mais direcionada. Por exemplo, o nosso culto de quarta-feira, onde a gente pode ler a Bíblia e depois orar. Eu não sei se você tem uma música especial, e em algum momento você já ouviu aquela música,
enquanto ouvia música se emocionou, chorava, falando com Deus. É uma forma, e você pode orar de diferentes maneiras. Então, no culto de quarta-feira, com uma música, se reunindo com outros irmãos, você pode orar em todo tempo e deve orar em todo tempo. E você deve ocupar a tua mente em ter um contato constante com Cristo, sempre, em todo tempo, está antenado. A religião umbandista tem uma forma de solucionar problemas. Eu lembro que o síndico do prédio onde eu morava, ele era da Umbanda, e eu tentei evangelizar ele, tentei algumas vezes oferecer um estudo bíblico, pela amizade. Sempre que eu estava comendo uma coisinha gostosa e estava ali por perto, eu levava lá para ele, para ganhar a amizade dele. E daí eu um dia tentei me aproximar, eu disse assim, olha, fazer parte de uma comunidade cristã, eu com alguns argumentos ali, né? Fazer parte de uma comunidade cristã é muito legal, porque tem pessoas que oram por você, e eu percebo que a Umbanda é mais individual, né? Acontece lá e depois vocês se dividem. E ele disse assim, jamais, nós temos uma ferramenta poderosa. Se eu orar, porque nós oramos, ele falando, se eu orar para que você morra, em uma semana você vai bater as botas. Eu nunca mais levei comida para aquele homem. Brincadeira, continuei levando até o final, né? E ele dizendo assim, olha, nós temos a nossa ferramenta. E eu fiquei pensando como é a fé dessas pessoas. Os espíritas, da mesma forma, eles precisam resolver algo, eles vão até uma sessão, eles consultam os mortos e resolvem o seu problema. E nós, os cristãos, temos uma ferramenta poderosa, mas às vezes a oração se torna algo banal. É assim, quando eu estiver na beira da morte ou com um problema muito grave, aí eu vou orar. Não é isso. Nós temos um celular. Quem aí tem um celular? Pega o teu celular na mão. Posso ver teu celular? Você consegue olhar que horas são no celular? Você consegue a rota para chegar em um determinado lugar pelo celular? Você consegue fazer as contas pelo celular? Você consegue ver como estão os teus amigos através do celular? Você consegue tudo por essa ferramenta poderosa. Mas se o teu celular não tiver com sinal, adianta alguma coisa? Virou um peso de papel, não tem muita valia. Se um cristão sabe orar, mas não tem o hábito de, enquanto está lavando a louça, está falando com Deus e dizendo, Deus, lá na igreja tem um irmão que está sofrendo porque perdeu um familiar. Deus, nós temos um outro irmão que está no hospital e se o Senhor puder, vai e cuida dele. A oração tem que ser uma constante. O cristão, ele tem que estar antenado, né? E se o colega lá conseguir passar para mim, né? Ali, e então eu até coloquei o Chapolin Colorado para te ajudar a lembrar, né? O cristão tem que ser igual o Chapolin. Alguém que já assistiu o desenho do Chapolin, posso ver a mão? O povo aqui é velho, hein? Né? O Chapolin já não está mais passando aí, né? Então, o Chapolin, ele tinha suas antenas, né? E quando ele pegava as suas super antenas, ele fazia contato e resolvia qualquer problema. Você tem um problema na tua vida? Não deixa a oração de lado. Faça ela ser uma constante na tua vida. Que a oração não seja apenas Deus, muito obrigado pelo alimento, em nome de Jesus. Amém. Não seja essa a tua única oração. Mas que a tua oração, ela tenha um fervor por ter sinceridade em tudo aquilo que você fala. Pastor, o povo ora de verdade no almoço com pressa, né? Imagine que está a família reunida para o almoço, e aí eu vou fazer aquela oração, como seria uma oração bela pelo alimento. Deus, obrigado pelo brócolis, maravilhoso brócolis que o Senhor mandou, a chuva, e agora esse suco maravilhoso, cada grão de arroz, que fantástico. Irmãos, essa oração seria adequada? Não. Qual que é a melhor oração? Sempre me chamam para orar pela comida, porque é Deus, obrigado pelo alimento, e Deus, está todo mundo com fome, apavorado, né? Querendo comer, e claro, todo tempo é o tempo de oração, mas se você se propõe a fazer algo mecânico, algo que não parte do teu coração, talvez não tenha tanto significado e talvez não tenha tanto valor diante de Deus. Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Mas então, se Deus sabe, por que nós oramos, né? Cuidado com as nossas motivações, sim, mas se Deus sabe, então por que orar? Eu quero tentar passar ali, e a razão correta do porquê orar, não é porque Deus precisa entender ou Ele está surdo. E no texto
bíblico, ele se utiliza de um segundo fator. Ele diz assim: não faça também apenas como os hipócritas, mas não faça também como os pagãos que tinham vãs repetições. Você lembra das orações de Elias no Monte Carmelo e dos profetas de Baal? Você lembra da história que os profetas de Baal passaram o dia todo praticamente ali orando e repetindo a mesma coisa? Era um costume pagão, a repetição, a repetição, a repetição. E por causa disso, eles acreditavam que o Deus ouviria. E Deus chega dando duas orientações para nós. Quando você for orar, que seja sincero, que não seja para se promover, mas você deve perseverar na oração, sim. Mas por que perseverar se o próprio texto bíblico diz que Deus já sabe e Ele condena para que a gente não faça como os pagãos faziam? Na verdade, Deus quer que a gente avalie a razão pela qual nós oramos. Que a nossa oração, nós compreendamos se temos ou não a necessidade daquilo que estamos pedindo. E conta uma história que uma criança cristã, ela queria ter uma oração bela, uma oração bonita, mas falaram para ela que ela tinha que ter uma oração diferenciada. E passa para nós aí mais um. E nessa oração diferenciada, ela chegou e ela disse assim: Pai do céu, enquanto meus amigos pedem bicicletas, eu quero algo inovador, eu quero um cavalo que voe, eu quero um unicórnio. Mas além disso, que esse meu unicórnio ele seja brilhante e que na ponta da cabeça dele tem uma luz especial. Seja sincero comigo, você acha que a oração dessa criança foi atendida sim ou não? Claro que não. Mas essa oração parece tão absurda. O que essa oração tem a ver conosco? Acontece que muitas vezes nós estamos pedindo coisas que não fazem sentido nenhum aos interesses de Deus. Mas para nós faz todo sentido. Os meus amigos têm bicicleta, se eu tiver um unicórnio que voa, eu vou chamar atenção. Se eu voar, eu vou humilhar todos eles, eu vou ser o melhor. Será que a minha oração está no caminho, alinhado com os propósitos de Deus? Então a oração do Pai Nosso, a oração modelo, Deus mostra para nós as razões, a ordem correta, o que você deve pedir e por que você deve pedir. Então Deus nos orienta a entender as razões. E eu faço um convite a você: quando você está orando por algo, faça uma lista de 10 razões. Por que você precisa aquilo que você está pedindo para Deus? Por que Deus deveria atender a tua oração? Por quê? Para que você compreenda, para que você entenda aquilo que Deus tem preparado para você e aquilo que você está pedindo a Ele. Passa para a gente mais um aí. Então, o texto, ele mostra para nós uma ordem de prioridade na oração. Acompanhe comigo ali no verso 9. E ali no verso 9 ele começa com a palavra Pai. Toda vez que você orar, seja a oração do Pai Nosso ou seja qualquer outra oração, a palavra Pai dessa oração, ela lembra a todos nós diferentes coisas. Primeira coisa, como que Deus é nosso Pai? Através do sangue de Cristo. Assim todos nós nos tornamos irmãos. Então, se Deus é meu Pai, Ele perdoa os meus pecados. Se Deus é meu Pai é mais forte do que eu, Ele é poderoso. Meu Pai é aquele que me protege, meu Pai é aquele que me ama, meu Pai é aquele que faz tudo o que for possível por mim. Alguém aqui é pai? Posso ver as mãos? Ou mãe? Então me conta uma coisa, eu sou pai também. Se eu puder pegar o meu dinheirinho e comprar qualquer coisa para arrancar um sorriso da minha filha, obviamente eu vou fazer. Você é assim também? Não tem preço, é verdade ou não é? Nessa oração do Pai Nosso, e toda vez que você orar a Deus, entenda que a pessoa que está do outro lado, ela quer o teu bem, ela quer a tua felicidade, ela quer o teu sorriso. Mas, seja sincero, será que eu deveria dar açúcar, uma barra de chocolate antes do almoço para minha filha, porque eu vou arrancar um sorriso dela? Claro que não. Portanto, nós temos um pai amoroso, que tem um plano melhor do que o nosso. Só que esse pai, na oração do Pai Nosso, não é um pai sozinho, e ele é um pai nosso. Ou seja, unidade, somos todos, não somos só. Existe um movimento muito forte de que, veja, eu posso assistir na Novo Tempo um sermão melhor do que o da igreja, e por isso eu vou ficar aqui em casa assistindo, não vou na escola sabatina, não estudei. Não. Nós nos unimos, nós temos que estar o tempo todo junto.
nós nos unimos na missão, e isso é o que faz a diferença, abrevia a volta de Jesus. Esse Deus é nosso e nós vamos para o céu junto e precisamos estar unidos. Mas esse Pai não é igual ao Pai que eu dei o exemplo, o Pai aqui da terra. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Ele tem todas as qualidades do Pai terrestre, mas todos os defeitos que o Pai terrestre tem, Ele não tem. Ele é o Pai perfeito, Ele é o Pai que ama, Ele é o Pai que cuida, Ele é o Pai que não falha em nenhum momento. Louvado seja Deus por isso. Portanto, todas as vezes que nós orarmos, nós temos que ter essa clara compreensão de com quem estamos falando. Irmãos, faria sentido eu chegar para vocês e fazer um pedido? Eu percebi que tem uma anciã aqui que, como diz o gaúcho, é faca na bota, né? Ela resolve o problema, né? Essa anciã é maravilhosa, né? E eu creio que os demais anciãos também. Mas faria sentido eu chegar e dizer: querida irmã Lena, não é? Querida irmã, ou o tesoureiro, querido tesoureiro, eu gostaria de pedir que o senhor pintasse essa parede de branco. A parede já não é branca? É branca. Mas eu chego de novo e digo: querido tesoureiro, essa parede precisa ser branca. Mas a parede já é branca, não faz sentido esse pedido. Então por que Deus nos orienta na oração do Pai Nosso a orar pedindo e todas as vezes lembrando, dizendo: santificado seja o teu nome? Deus já não é santo? Quantos acham que Deus é santo? Levanta a mão. A maioria. Então, se Deus é santo, por que eu vou pedir que o nome dele seja santificado? A oração do Pai Nosso, ela deve nos lembrar todas as vezes que santificado é o nome de Deus através de mim, através da pessoa que está orando. Portanto, quando eu estiver fazendo os meus negócios no comércio, lidando com alguém, tratando uma pessoa, santificado seja o nome de Deus através dos negócios que eu farei. Santificado seja o nome de Deus através do alimento que eu vou ingerir. Santificado seja o nome de Deus através do meu casamento. Santificado seja o nome de Deus, para que todas as vezes que alguém olhe para a minha pessoa, eles saibam que Deus é santo. E porque Deus é santo, esse homem e essa mulher agem dessa maneira. Posso te fazer uma pergunta nesse momento, um pequeno apelo? Quantos aqui gostariam de santificar o nome de Deus em todas as suas ações? Posso ver as mãos? Agora não precisa levantar a mão. Existem algumas ações que você tem cometido que não tem santificado o nome de Deus? Precisamos orar por isso, pedindo que Deus nos ajude a santificar o nome dele em todas as nossas ações. E na oração do Pai Nosso, né, ele também diz: que venha o teu reino. O reino de Deus já existe, certo ou errado? Já existe. O reino de Deus já existe, mas ainda não por completo. Hoje o príncipe desse mundo é Satanás, mas em breve Jesus virá. E como é que eu posso abreviar a volta de Jesus? Alguém me dá uma dica? Pregando o Evangelho. Todas as vezes que você orar, peça que Deus transforme o teu caráter para que você santifique. Todas as vezes que você orar, peça que Deus te use para que o reino dele venha, pregando o Evangelho e abreviando a volta de Jesus. Hoje à tarde, o que você pode fazer para que o reino de Deus venha a essa terra? Amanhã de manhã, quando você orar, o que você pode fazer para que o reino de Deus venha a essa terra? Você percebe que a oração do Pai Nosso é muito mais do que apenas uma colocação de palavras, mas é uma organização de ordem, é um senso comum sobre quais são as nossas prioridades. Louvar o nome de Deus através das nossas atitudes, pregar o Evangelho, e no final ele diz assim: que o teu reino venha e que seja feita a tua vontade e não a minha. E muitas vezes nós oramos para que Deus faça a vontade dele, mas queremos que seja do nosso jeito. Para fazer a vontade de Deus, muitas vezes algumas coisas vão ter que acontecer diferente do que nós queremos. E Deus está interessado em uma coisa principal: é te salvar. Porque aí você vai ter sorriso, aí você vai viver a eternidade feliz. Para te salvar, talvez Deus vai ter que tirar a tua saúde. Para te salvar, talvez Deus vai ter que te dar a saúde. Para te salvar, talvez Deus tenha que mexer no teu dinheiro, para mais ou para menos. Para te salvar, algumas coisas podem acontecer diferentes daqueles planos que você desenhou. Mas você está disposto a sofrer se necessário, mas permitir que o plano de Deus se cumpra na tua vida? É isso que Deus quer. É isso que Deus espera para você.
E eu tenho planos, e eu acho que você também. Eu percebi que a maioria é pai, e qual pai não gostaria que o seu filho tivesse uma profissão honrosa, que fosse bem pago, talvez fosse médico? Mas se o desejo de Deus for que os meus filhos virem missionários num local distante, e lá morram pela pregação do Evangelho, eu quero isso para os meus filhos. Louvado seja Deus por isso, né? Nós precisamos orar sempre, pedindo que o plano dele se cumpra na nossa vida. E perceba que agora, na parte final do nosso texto, ele diz que muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos, porque talvez a gente não coloca na ordem correta. Você pode dar um pulo bem rápido no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, e depois nós voltamos aqui para o texto. Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele nos lembra, dizendo assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Quantas vezes a gente ora pedindo pelos nossos negócios financeiros, oramos pedindo por coisas para nós, mas a missão, a pregação do Evangelho, os planos de Deus, eles ficam de lado e em último plano. E Deus, ele diz assim, no final da oração, ali no verso 11, ele diz assim: o pão nosso de cada dia. Em algum momento Deus diz assim, que Deus me deu pão e um pudim bem gostoso, né? É isso que Deus pede, né? Não, é o pão, é o básico. Porque se em algum momento da tua vida Deus não atender aqueles outros caprichos da tua vida, não se preocupe, não quer dizer que Deus não te ama, não quer dizer que as tuas orações não estão sendo ouvidas, mas Deus, ele vai te cuidar, Deus vai te guiar, mas você precisa orar pedindo pelo necessário para que você viva e para que o plano dele se cumpra. Louvado seja Deus, porque ele nos sustenta e nada nos falta. E o texto bíblico, ele diz que o pão nosso seja de cada dia. Veja, não fique preocupado com o dia de amanhã, não fique ansioso com as coisas que vão acontecer. Alguém aqui tem planos e fica preocupado se vai conseguir construir a casa, se vai conseguir casar, se vai conseguir completar os negócios, pagar as dívidas? Não, é hoje. Confie os teus planos na mão de Deus hoje, e o amanhã pertence a Deus. Se nós entregarmos a nossa vida todos os dias, entendendo que a gente só tem um dia, todos os dias, nós estaremos preparados para viver a eternidade. E Deus está te convidando para isso, para estar preparado, para entregar a tua vida. Mas agora vem um pequeno problema aqui no texto, o verso 12. O verso 12 diz assim, ó: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu imagino uma cena, você orando, chegando lá para Deus, e Deus diz assim: Deus, eu te ofendi, eu manchei tua honra com as minhas atitudes, mas o Senhor me perdoa em nome de Jesus? E eu imagino Jesus virando para mim dizendo assim: ô cara de pau, e a Maria? Ô sem vergonha? E o João lá, que você ofendeu e não perdoou? Você tem a cara de pau de chegar para mim e pedir perdão, mas você não perdoa as pessoas com quem você se relaciona? Você percebe que entre o local onde estamos e a morada divina, talvez o teu cônjuge, teu vizinho ou teu amigo seja uma porta para que você chegue ou não ao céu? Você entende que perdoar as pessoas com quem nós nos relacionamos é um requisito básico para que a nossa oração seja ouvida por Deus? Existe alguém que você já perdoou, mas perdoa assim mais ou menos? Existe alguém que você guarda algum rancor no coração? De que forma Deus vai ouvir as nossas orações? De que maneira, como igreja, a gente não vai estar unido se a oração é do Pai Nosso? De que maneira Deus vai fazer os planos dele na nossa vida se nós permitimos que o egoísmo continue guiando a nossa vida? Portanto, olha o que diz ali no final, no verso 14. Ele diz assim, ó: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas preste atenção agora no verso 15. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Percebe que a vida de oração, ela está conectada com os relacionamentos? A maneira como você trata o teu próximo e as pessoas ao redor de ti?
Portanto, Deus, Ele faz um convite para nós nessa manhã, que nós perdoemos as pessoas, mas perdoar não é uma emoção. O perdão não é uma coisa que eu acordo e digo assim: nossa, hoje eu acordei para perdoar todo mundo, a vida é bela. Não é assim que funciona. O perdão é uma decisão, é algo racional. Assim como Deus fez por mim, eu nada merecendo, Ele fez tudo. Eu vou fazer pelas pessoas ao meu redor o mesmo que Ele faria por mim. E se nós estivermos dispostos a perdoar, Deus, Ele irá nos proteger de todos os problemas que guiam ao nosso redor. Os 3 P's: pão, perdão e proteção. Você, como cristão, tem algum problema na tua vida? Tem alguma dificuldade que pode estar te impedindo de viver aquilo que Deus planejou? E Ele diz assim, que Deus, Ele possa não apenas nos perdoar, mas não nos deixar cair em tentação. E aí Ele diz assim: mas livra-nos do mal. E a tradução do grego pode muito bem colocar tanto a palavra mal como algo que acontece, mas também como aquele causador do mal, um maligno. E você deve orar sempre dizendo: Deus, me livre de todos os problemas ao meu redor. Deus, eu estou tentado essa semana a não santificar o teu nome, porque tem um negócio ali e ninguém vai ver, mas se eu passar a perna, eu vou me dar bem. Deus, me proteja disso. E talvez você está namorando, tem alguém aqui que namora e ainda não é casado, né? Olha aí, tem um casal lindo, abençoado, né? Ore a Deus, Deus, proteja esse casamento para que ele seja puro até o dia do casamento. Alguém aqui que é casado, posso ver a mão dos casados, né? Então pega essa mão agora, pega na mãozinha de quem você ama, que está aí do lado, né? E diga para essa pessoa: me perdoe das minhas falhas, me ajude a viver bem com você, e ore todas as vezes dizendo: Deus, me livra do mal, me livra, porque muitas vezes eu casado, olho para essa pessoa do meu lado e queria que ela estivesse morrendo, esganando ela, mas diga: Deus, me livre desse tipo de pensamento. Deus, me livre de todas as ações que o maligno pode trazer para a minha vida. Se nós orarmos colocando a santidade de Deus em primeiro lugar, se nós orarmos todas as vezes pedindo pelo cumprimento da missão, se nós orarmos todas as vezes pedindo que Deus cumpra o plano dele na nossa vida, se a gente orar pedindo pelo necessário para viver e pedindo que Deus nos ajude a viver a cada dia entregando a nossa vida nas mãos dele, Deus fará maravilhas através de nós. Deus espera para nós nessa manhã nos ensinarmos que nós devemos estar unidos, perdoando uns aos outros, unidos na missão e prontos para a volta de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o líder espiritual lá da casa onde você mora? É você que chama para o culto todas as vezes? Quem é lá em casa a pessoa que chama e diz assim: vamos agora estudar a lição? Quem é o líder espiritual da casa? Não tem? Se não tem, eleja agora, cutuca aí e diga: ó, vai ser você, né? E eu quero falar contigo, líder espiritual dessa casa. Convide essa família mais vezes para a oração. Se não for para orar junto, dê um toque. Já orou hoje? E quando você vê alguém bravo lá em casa, xingando e chutando alguma coisa, diga assim: peça para Deus te livrar do mal, né? Faça uma oração, Deus vai te acalmar. Deus espera isso de todos nós. E se isso acontecer, eu tenho certeza que muito antes do tempo em que nós imaginamos, nós estaremos na mansão celestial morando com o nosso Deus. Quero saber então, quem aqui está disposto a partir de hoje ser uma mulher de ainda mais oração do que já era, um homem de mais oração do que já era, durante todo o tempo gastar sua vida e sua energia falando com o nosso Deus. Amém? Deus seja louvado. Que Deus se utilize de cada um de nós para essa missão. Eu quero te convidar nesse momento para a gente cantar um hino que fala sobre o que nós estudamos, e logo na sequência nós vamos orar pedindo a bênção sobre tudo aquilo que nós decidimos nessa manhã. Fique em pé comigo, vamos cantar o hino Trabalhar e Orar.
nos céus. Deus poderoso, perdoador, santificado seja o teu nome. Através de todas as nossas atitudes, Deus, nós queremos que o teu reino venha e por isso queremos com fervor missionário utilizar a nossa energia para trabalhar para o Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor nos livre do mal. Sabemos que o Senhor é aquele que tem poder para fazer isso na nossa vida e por isso nós pedimos que assim seja, hoje e sempre. Sabemos que nada nos faltará enquanto estivermos nas tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos as pessoas com quem nós convivemos. E que as pessoas vejam em nós quem é o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor fez e fará. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.